Opa, salve, salve, investidor! Olha, e hoje a gente vai falar sobre uma empresa que já está sob o nosso radar. Pelo menos o setor dela a gente já falou aqui no canal com a Marfrig. Se você ainda não assistiu esse vídeo, então dê uma olhada nesse card aqui, porque Marfrig realmente está com uma oportunidade interessantíssima e eu recomendo que você já coloque aí na sua playlist para você ver em seguida. Mas antes de começar, senta o dedão nesse like aí, ó, e se inscreve no canal, porque o canal já alcançou mais de 20 mil pessoas e a gente está com 300 inscritos só. Então, faça parte da comunidade aqui do Protocolo Fontes para eu entender que vocês realmente estão gostando do conteúdo e eu vou trazer muito mais coisas, sempre oportunidades para vocês. Eu não vou falar sobre aquela ação que subiu 300%, não faz muito sentido, né? Talvez eu fale algum dia ou outro, mas eu vou falar das ações que estão dando sopa, que você pode comprar e que você pode lucrar no futuro. Porque lucrar no futuro é a essência da bolsa. Não vou ficar falando do passado, da glória do passado. Eu quero que você coloque dinheiro no teu bolso e é daqui para frente, beleza? E vamos dar uma olhada na parte técnica da Minerva, que está no mesmo setor da Marfrig e será que tem as mesmas oportunidades? Vamos dar uma olhada. E aqui, pessoal, a gente está com um gráfico da Minerva no BIF3, que é uma ação cíclica. Todas essas ações, pessoal, que são commodities e que trabalham com coisas vivas, desde planta até animais, elas são bem cíclicas, tá? Tem um momento para tudo, a gente sabe disso. Então, tem um momento que ela está em baixa, tem um momento que ela está em alta, vai ter um momento que ela vai tomar um prejuízo por causa de algum fator externo. Então, isso é muito normal dentro desse tipo de ação. Agora, o que a gente precisa entender é nunca se posicionar numa ação dessa quando ela já estiver no alto. Porque isso não traz dinheiro para o nosso bolso, né? Não faz sentido a gente colocar dinheiro lá e ficar pobre depois. Pô, isso não é investimento. Agora, inclusive para um alerta aí que eu fiz lá no vídeo da Marfrig, onde uma notícia de especialistas dizendo que o preço da Marfrig ia bater R$39. Aí o preço desabou, gente. Pô, isso é uma maldade, sabe? Então, assim, não confia muito em notícia, não. E aqui também, no meu canal não, poxa, você tem que olhar a data que foi lançado, se está próximo, se vale a pena, olha o teu gráfico aí, eu estou te ensinando a tu enxergar isso aqui, então não confia não, olha o que está acontecendo no gráfico, olha o que está acontecendo na ação, lê alguma noticiazinha do fato relevante da própria empresa, entra no site da empresa, não fica nessas noticiazinhas de especialista não, entra no site da empresa e vê o que está realmente acontecendo, tá? Porque é seu dinheiro tem que ser levado a sério. E eu só trago um parâmetro aqui geral sobre análise técnica, porque isso aqui me serve demais. Isso aqui me economiza um tempo que eu teria de gastar para saber se a empresa está boa ou se não está. Então, basicamente, eu vejo o que está no gráfico e eu já consigo identificar o que os outros analistas que estão na prática, skin the game, se eles estão gostando ou não do cenário. Então, quando a gente tem um gráfico aqui, a gente consegue também entender o que as pessoas estão pensando. Se elas estão pensando positivo em relação à ação começa a subir. Se ela está pensando negativo em relação à ação começa a cair. Beleza? E a gente sempre está indo contra o fluxo. Quando a ação começa a cair, a gente pensa, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente pesquisa um pouco mais, descobre, e aí a gente tenta se posicionar quando essa coisa ruim começa a se estabilizar. Lá no fundo mesmo, sabe? Quando a gente tem um pouco de medo ainda, de receio, então lá no fundo mesmo que a gente começa a se posicionar. E aí, cara, aí é só aproveitar, porque tipo, se você já está no fundo do poço, é só subir, né? É claro que tem algumas situações que o fundo é mais baixo do que o fundo ainda, né? Mas se a gente fizer uma boa análise, a gente consegue cortar o máximo possível de risco disso acontecer. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom out aqui para a gente enxergar esse gráfico com um pouco mais de precisão, sabe? No longo prazo, para a gente entender qual é a história dessa ação aqui. Bom, e logo de cara, eu vou traçar algumas linhas aqui que podem fazer sentido para a gente, tá? Só para a gente enxergar, pessoal, só para a gente enxergar, tá? Como aqui eu quase não uso tanto indicadores específicos para vocês, eu quero que vocês entendam o gráfico em si. Então, é importante a gente ter um dispositivo visual para compreender isso, tá? Olha só, aqui, ao longo da história da BIF3, da Minerva, a gente teve esse ponto aqui como resistência e suporte. É um dos pontos mais fortes aqui da ação, tá vendo? Aqui ele tem o primeiro toque, aqui bem no início, aqui em 2014, gente, 2014. Olha só como é que é antigo esse tipo de suporte aqui. E como a ação é cíclica de verdade, como eu tô falando para vocês, né? Então aqui tem 2014, aqui tem 2015, aqui tem 2016, aqui 2017, aqui ela vem, bate em 2019 e 2020 e aqui de novo em 2022. Você tá vendo que é uma ação que se você, não precisa nem ser, né? Você pode ganhar dinheiro com essa ação aqui brincando. De tempos em tempos você vai falar, botei meu dinheiro em BIF,
tirei meu dinheiro em bife. Botei meu dinheiro em bife, tirei meu dinheiro em bife. É só você acertar o ciclo. Não tem nada demais, sabe? Às vezes o ciclo é mais longo, às vezes é mais curto, mas... Poxa! E como eu já tracei isso aqui, você já deve estar pensando aí do outro lado. Pô, André, quer dizer que ao longo da história, esse retângulo que você traçou foi sempre uma resistência. Um local que a ação tentou passar, mas não conseguiu. Só depois de 2022 que ela realmente conseguiu ultrapassar essa barreira. Não é perigoso? Não é perigoso, gente? O que vocês acham? Vai. Bota aí nos comentários. Será que não é perigoso? Só de olhar, você tá vendo? Eu não preciso ficar desesperado procurando um monte de informação. Mas tá perigoso isso aqui. Por quê? Porque essa aqui foi uma resistência quase nunca ultrapassada. Ela ultrapassou e voltou para ela agora. O que acontece se essa ação romper essa resistência para baixo? Sacou? O que acontece? O que acontece se essa resistência romper para baixo? Vamos dar uma olhada aqui em valores, né? Em gráfico, eu acredito que você já consiga enxergar isso aí. Agora vamos ver em valores. Vamos ver quão brutal pode ser em valores eu investir em Minerva agora, acreditando com fé, sem automatizar minhas ações, deixando na sorte, e quanto eu posso perder nesse movimento. E isso aqui, a gente viu que o ciclo aqui pode variar de 1 a 2 anos, tá? Então, 1 a 3 anos aqui, vamos dizer, né? Esse maior aqui é 3 anos. Então, poxa, ficar 3 anos sem um dinheiro valorizado é complicado. Então, olha só. Nessa primeira etapa aqui, ó, que é um suporte importante, você perde, nesse cenário aqui, você perderia 35% do seu dinheiro. No cenário um pouco maior, nesse aqui, nesse último suporte, nesse suporte do meio, né? Você perderia 43% do seu dinheiro. E numa situação crítica, como aconteceu aqui embaixo, você perderia 62% do seu dinheiro. Agora a gente vai ver quanto a gente pode ganhar, certo? Se ela voltar aqui na primeira resistência de alta, você pode ganhar 26%. A queda é maior, né? E na última possibilidade, você pode ganhar 44%. A queda para baixo é maior. Tá vendo? Então assim a gente vê a simetria de risco. Será que vale a pena entrar em Minerva? Eu penso que por muitos fatores, inclusive porque ela fez um trimestre negativo, e, claro que eu já dei uma olhada no fundamento da ação, né? Fez um trimestre negativo e deixou todo mundo triste, desesperado, não quero investir mais nessa ação. Mas se fosse só isso, tava ok. Tá? Mas aí a gente sabe que algumas plantas da Minerva também foram afetadas pela febre bovina aí. Aí o que acontece? Já aumenta o pessimismo. Você vira o trimestre negativo e tem a planta afetada pela febre, então aí a gente já começa a olhar de uma forma diferente. Tá? Possível que ela caia aqui? Possível, tá? Bem possível. Eu estou acreditando nisso, de verdade. Mas assim, a gente acredita, mas precisa confirmar. André, eu acreditei e ela não caiu. Vamos para a próxima. Entende? Não tem muito coração aqui nesse negócio de ação. A gente precisa entender quais são os indicadores e se certificar de que a gente tá ok com isso. Entende? Mas se eu fosse esperar ela cair mais alguma coisa, eu traçaria aqui uns níveis de suporte que eu tenho para segurar o preço dessa ação. E esse aqui é um dos primeiros níveis. Tá vendo que tem muitos estoques aqui? Então a gente tem esse aqui primeiro nível, talvez esse seja aqui um segundo. Vamos colocar um nível intermediário, porque é sempre bom, né? A gente agir com opções. E talvez esse aqui seja o terceiro, tá? Então, a possibilidade dessa ação estar caindo, ela aqui para 10, para 9,61 e para 7,88. Para esse último aqui, eu acredito que não vai acontecer, a não ser que o cenário realmente fique ruim. Para esse segundo aqui, é possível, tá? Possível que ela venha aqui, dê um rabiscão aqui embaixo e volte a subir no cenário legal, ok? Então, eu acredito que essa resistência aqui não vai segurar tanto. Por esses dois fatores que estão acontecendo. Os dois fatores são fatores pesados. Agora tem uma outra situação que eu falei no vídeo anterior, que é um cenário macroeconômico. Não é um cenário interno, não é um cenário do que está acontecendo no dia a dia no Brasil. É um cenário que está acontecendo no mundo. E quando eu falo disso, eu falo das grandes potências, das grandes moedas que a gente tem no mundo, que é o dólar e o euro. O euro é o de menos, mas o dólar é bem mais importante, porque é ele que dá o valor de todas as transações econômicas no mundo, quase todas, né? A maioria. Então, nessa situação, você tem uma influência muito grande da cotação do dólar no produto. Se eu estou falando de um produto que ele é uma commodity, então ele é pareado em dólar. E se o dólar subir, a commodity sobe e a empresa lucra mais. Então, a gente tem um cenário atual onde os bancos centrais estão subindo juros. Se os juros subirem, eles fazem com que as moedas deles valorizem e pressionem a nossa.
E isso faz com que o dólar dentro, né, em comparado ao real, se valorize. Se acontecer isso, se acontecer esse cenário, teoricamente a Minerva vai lucrar mais. Se ela lucrar mais nos próximos trimestres, ela já risca um dos checklists negativos que existem para ela, que é o cenário, o fechamento do trimestre passado sendo negativo. Beleza? Então, tudo bem. A questão da febre, ela é uma situação momentânea. Porque eu acredito, tenho certeza que a evolução da veterinária ela esteja num patamar muito avançado no Brasil e com certeza eles conseguem contornar esse tipo de infecção aí com muita agilidade. Nessa situação, talvez dure alguns poucos meses, só para zerar tudo, né, e liberar também as exportações. E isso pode culminar com a retomada das importações da China. Se isso acontecer, galera, a gente fecha o outro checklist e dá um upzinho a mais na empresa. Porque realmente ela vai sair de um momento ruim, cantando pneu e com o dólar subindo. Então, não tem como dar errado. Se esse cenário acontecer. Mas na real, vou te contar. Você vai ver o vídeo da Marfrig que está aqui no card. E você vai ver que a Marfrig, ela não está, sim, bem na fita como a Minerva, não. Na verdade, ela está bem judiada. Mas você lembra que eu falei sobre empresas judiadas? Então, o gráfico da Marfrig não está assim, não. Ele está com um potencial um pouco mais interessante. Eu recomendo que você veja para realmente entender como é que estão os seus pares dentro do setor de proteína. E eu fico por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com a tua guilda de investidores. Deixa um joinha aqui nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. E eu fico por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com a tua guilda de investidores. Deixa um joinha aqui nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo.